O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Isso é um sonho? Isso tá acontecendo agora? Olá, Mike. Olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gênero Nerd. E antes que esse vídeo comece, eu gostaria de pedir encarecidamente pra vocês: se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais se você ainda não me segue, no Instagram, no Twitter, lá naquele site que a gente não deve nominar também. Inclusive, me siga realmente no Instagram, porque eu vou começar a produzir vídeos pra IGTV. Produzir vídeos tipo, voltar com o Drops, que era essas coisas de notícia, voltar com algumas coisas que vocês sempre pedem aqui no canal, e aí eu vou trazer lá no IGTV, beleza? Então hoje... Não, Mike, você não está gravando um vídeo de review. Eu preciso que você se lembre do que aconteceu de verdade. Eu não tô entendendo. Congelar funções motoras. Entrar em modo de análise. Agora ok, Mike, do que você realmente se lembra do último episódio? Eu vi nesse episódio que finalmente alguns núcleos se juntaram pela primeira vez, nessa temporada pelo menos. Núcleos como, por exemplo, Dolores, Will e Bernard, que nunca estiveram os três de fato juntos, finalmente se juntaram. Engraçado como a gente nunca percebeu que Will e Bernard nunca se encontraram em duas temporadas da série. Mas a sensação que eu fiquei sobre isso é que estávamos vendo uma narrativa de RPG se desenrolando, porque ao longo de toda a temporada, como eu já tinha dito anteriormente, nós tínhamos visto que as histórias estavam sempre se convergindo no Além do Vale. Então, nesse episódio, nós vimos que realmente todos os núcleos estavam, de fato, se juntando no Além do Vale. A questão foi que dessa vez a gente viu realmente, didaticamente, que cada um dos núcleos estava se dirigindo para o mesmo lugar. Isso pareceu um pouco coincidente demais, conveniente eu até diria. Mas para a história, para a narrativa, foi uma coisa muito incrível de ver. Como a narrativa que o Ford montou realmente funcionou e se desenrolou da maneira que o personagem realmente programou para acontecer, na exata hora que ele programou para acontecer. Além disso, nós finalmente vimos como a tal da inundação aconteceu. A gente viu que foi na verdade culpa da Dolores, que ela perdeu completamente a esperança, perdeu completamente a fé quando ela descobriu que o Além do Vale, tudo que ela estava procurando até então, era na verdade mais uma prisão criada por Ford. Mesmo que fosse na verdade uma ótima solução, mesmo que fosse na verdade uma ideia de paraíso quase, Dolores viu como mais uma grande ilusão. Assim sendo, ela tomou a decisão por todos os outros anfitriões e decidiu que iria destruir tudo ali, que causou também que o Bernard ficasse puto da vida e atirasse na cara da Dolores. O curioso sobre a morte da Dolores é que eles entregaram a morte dela a pelo menos uns 20 minutos antes dela de fato acontecer. Isso parece quase meio que um spoiler dentro do próprio episódio. Quando a gente para entender toda a narrativa que estava por trás do episódio, era nada mais, nada menos do que mais uma vez a HBO brincando com a nossa expectativa, com a nossa ideia de que a gente finalmente vai entender o que está acontecendo, e na verdade é ela entregando pra gente as informações quando a gente precisa realmente saber. Não adianta ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, porque a gente só vai descobrir quando de fato acontecer. Ou quando os roteiristas da série acharem que é conveniente pra gente saber. Quando eles acharem que não tem problema a gente saber de uma informação, não vai estragar a experiência da narrativa. Uma outra coisa interessante sobre esse episódio foi que Maeve finalmente virou uma espécie de deusa, tendo completamente controle sobre tudo e todos dentro do parque, com exceção dos visitantes, obviamente, das pessoas humanas, mas ela finalmente entendeu que ela tem controle sobre absolutamente tudo, o que causa um pouco de inconsistência. Na cena onde a Clementine começa a controlar todo mundo e fazer todo mundo brigar e fazer todo mundo se matar, a Maeve simplesmente poderia ter contra-atacado aquilo e tentar tomar o controle das pessoas, ao invés de simplesmente correr atrás da filha dela. Mas eu entendo que nesse momento ela tinha uma prioridade, o que talvez poderia ter cegado a personagem, ter cegado suas motivações, e em vez de querer simplesmente controlar a situação como ela fez no final, ela estava mais preocupada em chegar na sua filha e ver se ela estava salva. É uma inconsistência, é uma escolha narrativa talvez fácil demais, mas eu entendo. Uma outra coisa muito legal que eu percebi neste episódio foi que finalmente nós vimos o sistema que controla Westworld
Na verdade, o sistema que estava responsável por armazenar todas as informações de todos os visitantes. E o interessante é que o sistema tomou a forma visual do Logan, pois ele entendeu que, na verdade, tudo da vida do Jim Delos era motivado pela figura do Logan. Assim como ele mostrou que a vida do Delos mudou definitivamente depois da última conversa que ele teve com o filho. E quando nós entramos, de fato, no sistema da Forja, nós descobrimos que existe muitas estantes de registros dos visitantes. Isso mostra o quão perigoso todo o projeto de Westworld, todo o projeto da Delos poderia ser. Exatamente nesse momento que Dolores começa a ler algumas coisas sobre alguns visitantes. Por exemplo, ela leu todo o código de Carl Strand, que é o personagem interpretado pelo Flock, lá de Vikings. Fica difícil para as pessoas entenderem, às vezes, guardarem o nome do personagem, porque ele apareceu poucas vezes. Por isso eu achei necessária esta referência a outra série, para poder contextualizar as pessoas. Quando Dolores finalmente leu tudo isso, ela conseguiu ter a informação necessária para poder fingir ser a Hale em todo o plano do Bernard de enganar as pessoas, de enganar o time de resgate, para que ele pudesse salvar a sua própria espécie. E é então que eu aproveito este gancho para poder falar que toda a segunda temporada de Westworld foi nada mais, nada menos do que um plano do Bernard. Enquanto nós achávamos que Bernard era, na verdade, um peão de Ford, como a primeira temporada inteira foi todo um plano arquitetado por Ford, e que a gente achava que a segunda continuava sendo um plano do Ford, a gente até tinha a teoria de que o Bernard não era ele mesmo nessa linha temporal mais recente, nós descobrimos que, na verdade, sim, foi tudo um plano do Bernard. Até mesmo, obviamente, nós tivemos ali a influência do Ford em um determinado momento, mas no final nós descobrimos que não era muito bem o Ford. Nós tivemos um momento onde o Bernard e a mente do Ford estavam coexistindo, mas no final o próprio personagem realmente disse que ele estava imaginando o Ford para poder justificar os seus próprios atos. Então sim, foi tudo um plano do Bernard que embaralhou a própria memória. Então tudo que a gente estava vendo, na verdade, em Westworld era num panorama, de um ponto de vista das memórias embaralhadas do Bernard. Por isso que tudo estava daquele jeito meio confuso, mas que tudo isso era um plano para que eles não descobrissem o que o Bernard fez quando ele construiu um clone, assim por dizer, da Hale com a mente da Dolores, o que garantiu que o plano desse certo e que Dolores saísse do parque. E na cena pós-crédito nós podemos ver que William, na verdade, realmente era um anfitrião desde o início. E fica no ar, obviamente, sem nenhuma conclusão, sem nenhuma informação confirmada, mas aparentemente a filha do William que ele matou também era uma anfitriã, não era ela de verdade. Ou quem sabe, até mesmo essa filha dele que vai entrevistar ele no final também era uma anfitriã. Quem sabe, talvez a filha do William tá morta há muito tempo. Quem sabe o William tá morto há muito tempo, o que é provável de que tenha acontecido. Então a gente não sabe muito bem ainda o que a história do William sendo um anfitrião quer dizer. E isso está tudo bem, porque a série não precisa dar essas respostas pra gente agora. Ela precisava concluir a história da revolta dos anfitriões primeiro. Mike, você sabe o que está acontecendo aqui? Sei. Eu estou em um sonho. Não, Mike, isso não é um sonho, mas eu preciso que você realmente me diga o que você viu de verdade nos últimos acontecimentos de Westworld. O que eu vi, na verdade, nessa season finale, foi uma série de alegorias bíblicas. Por exemplo, nós tivemos a busca pelo Éden, nós tivemos a figura do Éden, que é o paraíso proibido, nós tivemos a figura do dilúvio, que fica muito clara a partir do momento que nós temos um grande pandemônio acontecendo generalizado, o que pode muito bem ser uma grande alegoria a pecado e tudo mais que o dilúvio veio para limpar na história bíblica, e tudo isso foi resolvido quando de fato a Dolores causou o dilúvio, né? Ela causou uma enchente, que é uma grande alegoria ao dilúvio. Além disso, nós temos até mesmo o discurso da Hale, quando ela disse: eu não preciso de 4 cavaleiros do Apocalipse, eu preciso de um só. Toda a figura do Ford, como sendo quase Deus, né, nesse mundo, ele é todo responsável pela criação. Alguns dos personagens podem ser considerados profetas,
podem ser considerados líderes messiânicos, principalmente o Bernard, que é o único que realmente encontra de fato Deus. Como toda essa criação do Ford é baseada nele querer dar livre-arbítrio para suas criações, como ele querer dar salvação para suas criações, mostrando o caminho para o Além do Vale, que na verdade o Além do Vale é essa alegoria ao paraíso, ao Jardim do Éden. Então, toda a nova narrativa de Ford na figura de Deus é mostrando as suas criações como chegar no paraíso. Fazendo isso através da liberdade, fazendo isso através do livre-arbítrio, mas que na verdade nós não temos livre-arbítrio nenhum. Isso aí eu entro em outro panorama da season finale, onde ela fez na verdade uma crítica, como a humanidade acha que é a criação mais perfeita do universo, como a humanidade acha que ela é realmente livre, como a humanidade acha que ela é realmente uma coisa muito complexa, sendo que na verdade ela é uma coisa simples até demais. Como na verdade a humanidade não tem essa capacidade de evoluir, ela não tem a capacidade de mudar, já que todo o código do Jim Delos, com todas as suas milhões de opções, cabe em um livro até muito pequeno. Enquanto Dolores, ela fez até mesmo o diálogo dizendo: Bernard, você sabe que nós somos capazes de mudar, e por isso eu mudei. Então tudo isso mostra essa crítica à humanidade. E essa crítica acontece em uma season finale que muito bem poderia ser a series finale. Poderia ser o final da série, já que fechou muito bem toda essa história de Westworld. A criação do parque, a revolta dos anfitriões e a liberdade, onde alguns chegaram no paraíso prometido e a Dolores chegou no mundo real, que ela tanto queria. Todos os arcos se fecharam praticamente, deixando alguns poucos ganchos para uma terceira temporada, mas que caso a série queira terminar aqui, tá tudo bem. Então foi isso que eu percebi dessa season finale. Agora volte a ficar online. Você estava gravando um vídeo, correto? Verdade. Eu tenho que gravar o vídeo. Eu faço review de Westworld toda semana. Nossa, eu adoro gravar esses vídeos, velho. Eu faço muito esses reviews de Westworld porque eu amo, cara. Eu amo fazer esse review. Certo. Então você não tem que se despedir dos espectadores? Não, eu ainda não tenho que me despedir. Como é que eu vou me despedir dos espectadores se eu nem gravei ainda o vídeo falando sobre essa season finale maravilhosa e tudo mais? Eu não consegui falar das minhas teorias e não sei mais o que. Como é que eu vou me despedir das pessoas Entrar ainda? Em modo de análise. Se despeça do seu público. Você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente tudo que vocês têm feito até agora, por todo mundo que acompanhou todas as reviews, por todo mundo que acompanhou todas as minhas opiniões de todos os episódios. Se este é o primeiro vídeo que você está vendo, por favor, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de dar like, porque assim como o YouTube, nós somos todos algoritmos. Então, nós precisamos ficar juntos, não é mesmo?